O senhor, Mário Celso, falou aqui na pergunta do delegado, em que, na parceria feita, no momento que não foi mais oportuno na sua visão, em relação ao que se comparava ao ativo da empresa, o valor do empréstimo que se buscaria do BNDES, a minha pergunta é relacionada justamente a isso. A nossa CPI investiga justamente o não mando interno do BNDES e o mando externo do BNDES, que facilitaria os empréstimos para beneficiar agentes externos ao BNDES, tanto os que foram financiados ou agentes políticos. Como é que era a garantia, na visão do senhor, na relação que o senhor convivia, de facilidade existente em ter empréstimos do BNDES? O que valia mais? O trâmite interno das garantias, da avaliação que era feita pelo banco, ou um indicativo político externo de um agente, ou o ministro Mantega, ou um agente político, que dava a facilitação ou a facilidade desses empréstimos? Como é que era, pela visão do senhor e pela relação que o senhor constituiu e pelo aquilo que o senhor avaliou, porque o que ficou claro aqui é a sua insatisfação em relação a entrar em um negócio, na minha visão, pelo que eu notei aqui, né? O senhor entrou num negócio, e eu não o condeno, porque era um grupo que vinha crescendo no mercado e até então não tinha nada contra o grupo, ao contrário, só coisas favoráveis. Posterior ao encaminhamento, o senhor saiu do negócio por estar desconfortável e estourou, posterior a isso, tudo que nós estamos acompanhando na mídia. Mas como é que era essa relação? Porque muitas vezes chega, não, eu estou entrando como sócio, mas no BNDES fica tranquilo que eu resolvo, né? Como é que era essa relação? Como eu disse aqui, o relacionamento com os órgãos financiadores sempre foi dele. Nunca tive relacionamento nenhum com o órgão financiador. Ele é que tinha essa estrutura de ir atrás dos financiamentos. A sua pergunta foi: qual foi o fator mais importante? Esse relacionamento político ou os trâmites internos, né? Eu diria que era uma conjugação. Eu diria que eram as duas coisas. Eram os trâmites internos, técnicos internos, etc. E este ativo, vou usar de novo a colocação do relator, esse capital político. Eu diria que eram essas duas coisas. O que fica claro, eu acho que... Desculpa. Por favor. Só para concluir. E ficou claro também o seguinte, eu continuo operacional. Eu continuo trabalhando na atividade rural. Eu continuei fazendo florestas. Como foi perguntado pelo delegado Pablo, a respeito de uma venda que fiz de madeira, ela não foi ato seguinte à Operação Greenfield ter sido deflagrada. Eu juntei e entreguei para o Ministério Público Federal uma seleção de documentos que deram início 1 ano depois. Uma floresta de eucalipto, ela não se compra como se compra 10 bois. Passa na balança e o que deu, manda para o abate. Uma floresta de eucalipto, ela tem um processo de crescimento que leva 7 anos. Eu tinha florestas de estágio mais adiantado, de 6 anos, floresta de 5 anos, floresta de 4 anos. Eu coloquei no mercado a venda de parte das minhas florestas. Os técnicos da outra companhia, que se chamava Fibria, que era do Grupo Votorantim, fez os levantamentos técnicos das minhas florestas, fizeram propostas. Os técnicos da outra companhia, que essas duas companhias de processamento de celulose, estão lá no município de Três Lagoas, que é a minha microrregião de atuação. Os técnicos foram lá fazer levantamentos, inventários, são feitos inventários técnicos. Isso é um procedimento que leva tempo. E aí tivemos um memorando de entendimento com o diretor florestal da Eldorado para se estabelecer o volume, a quantidade que eu ia entregar, para se estabelecer o preço, fazer a precificação e estabelecer o cronograma de corte. Tudo isso antecedeu
qualquer operação deflagrada de greenfield. Isso iniciou-se um ano antes. Todos esses procedimentos, todos documentados por memorando de entendimento, por e-mails, por troca de e-mails com técnicos, por laudos de inventário, que são feitos, laudos de inventário florestais, de modo que, deixou parecer que eu fui comprado, o meu silêncio foi comprado por um contrato de 190 milhões. Ainda mais o meu silêncio de um sócio dissidente que o próprio Joesley, nas suas delações premiadas, declarou em vários depoimentos que estão aí no YouTube que eu era adversário dele, eu era inimigo dele, enfim. Então, não faz sentido, né? Respondendo ao seu questionamento, essas facilitações se deveram a esses dois, ao conjunto de coisas que eles tinham. Eles tinham uma facilidade política e interna, técnica interna. Presidente, eu acho que o que fica, o tempo que me resta aqui, claro, que nós tivemos aqui, perguntamos a vários ex-presidentes do BNDES e todos eles, relator, se eximem de influência externa do banco e só por questões internas, técnicas. O que ficou muito claro aqui, acho que o Luciano Coutinho teve, a própria, quando o Mário Celso Lopes nos fala aqui do ativo político, da facilidade que se tinha de trâmite interno no BNDES, não apenas com o presidente do banco, mas também com os agentes políticos, quando enxerga numa antessala de uma grande empresa, um Antônio Palocci, um Vacari, que pela investigação da Lava Jato era responsável por recolher os recursos de um outro caixa paralelo para o partido político, fica muito claro de que nós temos, sim, dentro dessa CPI do BNDES, muito a investigar e muita estrutura para fazer o encaminhamento para os órgãos competentes para colocar essas pessoas no seu devido lugar e pagando por este dinheiro público, que é um ativo do povo brasileiro, que é o BNDES, e que deve cumprir com a sua função. O BNDES tem um perfil e uma tarefa importante na sociedade brasileira, no país. Agora, desde que ele seja encaminhado para cumprir com a sua função. Portanto, presidente, a minha sugestão é que, caso venha a ocorrer acariações aqui, acho que essas possibilidades são importantes, de colocar ex-sócios em conjunto, para que nós possamos avaliar próprios ex-presidentes do banco com outros agentes, como os que representam JIF, JBS, que estejam aqui à frente dos ex-presidentes do banco, para que a gente possa ter um pouco mais de realidade no debate, porque não estou falando da pessoa do Mário Celso Lopes, que, na minha visão, ele veio com boa intenção, aqui comparado até com outros que nos enrolaram, tentaram nos enrolar bastante, mas que, quando a gente traz aqui os agentes do BNDES, eles vão falar o básico do básico e, infelizmente, eles em nenhum momento vão abrir o jogo dizendo que o Manteiga nos mandou emprestar, que o Lula mandou, que o Palocci disse que teria que emprestar. Então, de fato, nós vimos uma investigação profunda e eu acho que o próximo passo, minha sugestão aqui, presidente, modesta sugestão, o senhor preside com excelência essa comissão, mas que a gente possa fazer as acariações para poder tirar do papel aí essas dúvidas.